Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Que Deus abençoe sua semana. Que a boa mão dele esteja sobre você, sobre a sua casa, para te abençoar, para te guardar, para te conduzir, para te dar vitória em tudo. Confia nele, o Senhor vai te dar vitória em tudo. Peça a ele para te dar vitória em tudo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Versículo 29 a 32. O título aqui nesta Bíblia é Jesus come com os pecadores. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio buscar justos, ele veio chamar os pecadores. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua palavra, obrigado por seu amor, por sua busca. O Senhor veio, diz a sua palavra, buscar e salvar o que havia perdido, o que estava perdido. E nesse momento de oração nós te pedimos que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Ministra, Espírito Santo, a cada um de nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Obrigado, Deus, por seu amor. Obrigado por sua bondade. Obrigado por sua misericórdia, por sua graça que nos alcançou. Obrigado, Deus, nós não merecemos, mas o Senhor nos ama e nos amou até a cruz, e nós te louvamos. Recebe a gratidão do nosso coração, recebe o nosso louvor.
Mais uma vez, cante comigo. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim e para você. No texto que nós lemos hoje, nós encontramos a reação de Mateus ao chamado de Jesus. Mateus, ele experimentou aquilo que muitos de nós experimentamos, que é ser invadido de uma grande alegria quando nós encontramos com Jesus, quando o nosso pecado é perdoado e quando nós temos a convicção de que nós estamos salvos. É o Espírito Santo que testifica no nosso coração a respeito da salvação. Você sabia? E aí Mateus, chamado por Jesus, leva Jesus e os discípulos e uma multidão de gente para a casa dele e vai fazer uma festa. Mateus vai celebrar a sua salvação. A Bíblia nos faz saber, nós interpretamos assim, que todas as vezes que um pecador se arrepende e se volta para Jesus, toda vez que um pecador ouve o chamado do Evangelho, arrependei-vos e crede nas boas novas. E as boas novas são o próprio Cristo. Ele é a boa notícia de Deus para a nossa miséria, para a nossa necessidade. Todas as vezes que alguém ouve esta boa nova, se arrepende, se encontra com Cristo, duas coisas acontecem. A primeira é festa no céu. A segunda é nós somos surpreendidos por uma alegria e nós queremos festejar. Mateus então foi festejar. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus faz no Evangelho, Jesus faz tudo diferente dos religiosos da época dele. Jesus não se comporta como os fariseus, como os doutores da lei, como os escribas, como os saduceus. Jesus não se comporta como nenhuma dessas pessoas. Jesus faz tudo diferente. Jesus interpretava a Escritura de maneira diferente, Jesus agia diferente, Jesus buscava pessoas diferentes para segui-lo. Na verdade, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas Jesus, ele vai dar uma atenção especial para os pecadores. Por isso ele diz, eu não vim chamar os justos. Os justos não precisam de Jesus. O problema é que não existe um justo, nenhum sequer, como está escrito na Escritura. Muitas vezes nós achamos que nós somos bons, que nós somos justos, mas a Bíblia nos faz saber que não há justo nenhum sequer. Por isso, Jesus Cristo, o justo, Jesus Cristo, a justiça de Deus, teve que encarnar para prover para nós a salvação. Se você olhar para os companheiros de Jesus, é provável que você fique surpreso, porque entre os companheiros de Jesus, aqueles que andavam com ele, aqueles que ele chamou para serem seus discípulos, não há rabinos, não há doutores da lei, não há sacerdotes. Jesus chamou os improváveis, Jesus chamou pessoas que eram desprezadas. É comum nós pensarmos que as pessoas que estavam ali ao lado de Jesus, seguindo Jesus, eram pessoas santas, mas não, eram pessoas complicadas. Levi, por exemplo, ela era coletor de impostos, era uma pessoa rejeitada, socialmente reprovada. Quando nós olhamos para Natanael, uma pessoa que ele fala assim, preconceituosa, lá de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Quando nós olhamos para Tomé é uma pessoa tida como incrédulo, eu só vou acreditar se eu ver. As pessoas são simples. Então, é impressionante como Jesus, ele mesmo diz, não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Mas quem são os pecadores? Somos todos nós.
Jesus não era compreendido no tempo dele, porque Jesus na casa de Levi, se alegrando com Levi, festejando com ele, porque esse pecador foi salvo. Mas as pessoas, os religiosos, as pessoas que estão ligadas à tradição, aos ritos, às liturgias, que estão presas às aparências, elas não compreendem. E elas dizem: olha, ele come com pecadores, ele se assenta com pecadores, ele come com pecadores. Na verdade, nós encontraremos Jesus sempre se encontrando com pecadores e transformando a vida dos pecadores. Naquele tempo, as pessoas não compreendiam Jesus. E hoje, será que nós compreendemos Jesus? Será que nós entendemos a mensagem de Jesus? Naquele tempo, as pessoas não compreendiam Jesus e as coisas que Jesus fazia e falava. Hoje também eu penso que muitas pessoas, multidões e multidões, não compreendem as boas novas de salvação. Quem é então a pessoa que Jesus chama, a pessoa que Jesus busca, aquele que Jesus procura? Jesus procura os pecadores, aquelas pessoas muitas vezes que nós desprezamos. Jesus está à procura delas. Jesus fazia isso só no passado? Não, nesse momento. Todo aquele que olha para dentro de si, se examina e diz: eu sou pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. É esse que Jesus procura. O soberbo ele rejeita, mas aquele que se humilha, aquele que bate no peito e diz: Senhor, compadece de mim, tenha misericórdia de mim. Com este o Senhor se assenta, com este o Senhor deseja comer. Quem mais o Senhor procura? A Bíblia diz que o Senhor, ele mesmo diz, que ele procura os cansados e os sobrecarregados. Quando nós andamos pelas ruas, quando nós circulamos pela cidade, quando nós conversamos com as pessoas, nós encontramos muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas. Nos ambientes que eu trabalho, como sacerdote, como pastor, eu encontro muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas. São estas também que o Senhor procura. São estas que Ele chama, Ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Jesus procura os pecadores, Jesus procura os cansados e os sobrecarregados. Aí nós podemos encontrar alguns problemas, porque muitas pessoas não se reconhecem como pecadoras. As pessoas falam assim: mas eu sou bom, eu pago meu imposto, eu não traio minha esposa, eu cuido bem dos meus filhos, eu sou bom. Cícero, eu sou uma pessoa boa. Olha, então Jesus não morreu por você. Então você podia ter morrido por nós. Certa vez alguém falou assim com Jesus e ele respondeu: bom só há um, é o Pai que está no céu. Então, diante de Deus, meu irmão, minha irmã, não existe ninguém bom. Somos todos miseráveis e pecadores. A nossa natureza foi afetada pelo pecado. Nós precisamos de libertação, nós precisamos de redenção, nós precisamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um outro problema é que muitas pessoas não estão cansadas nem sobrecarregadas. Muitas pessoas vivem nessa vida e estão achando ótimo. Quanto mais ela aproveita, quanto mais ela bebe, fuma, cheira, prostitui, adultera, participa de orgias, engana as pessoas, rouba, se corrompe, quanto mais ela acumula dinheiro, bens e as coisas dessa terra, mais ela, sabe, quanto mais oportunidade eu tenho, mais eu vou aproveitar. Tem pessoas que não estão. Infelizmente, esse é um problema do nosso tempo. Muitas pessoas não se sentem cansadas nem sobrecarregadas. O mal que está presente em toda parte, seja o mal do vício das drogas, o mal dos abortos, dos homicídios, dos suicídios, das corrupções, das contendas, das guerras. Tem pessoas que não estão preocupadas, elas não se cansaram dessas coisas. Então elas não vão procurar Jesus. É o sujo
que se suja cada vez mais é aquele que diz muitas vezes, com a sua atitude, alguns dizem expressamente: não há Deus, Deus não se importa, eu não me importo. Então, infelizmente, estes que não estão cansados nem sobrecarregados, pelo contrário, estão perfeitamente adaptados nesse mundo mal, a estes o Senhor não chama, ou eles, às vezes até o Senhor chama, mas eles, na sua soberba, respondem: não preciso, não quero. Jesus se encontrou com Levi, o coletor de impostos, e mudou a vida dele, e encheu o coração dele de alegria. Jesus se encontrou com Zaqueu, era detestado, um homem odiado, tudo indica que era desonesto, se enriqueceu roubando, enganando, furtando, tomando o que não era dele, mas Jesus entrou na casa de Zaqueu, entrou na vida de Zaqueu e a vida dele foi transformada. Jesus se encontrou com Maria Madalena, aquela que tinha 7 demônios nela. Jesus a libertou e ela se tornou uma discípula maravilhosa de Jesus. Jesus se encontrou com Dimas. Na cruz, Jesus se encontrou com o malfeitor, ladrão e homicida Dimas. E Jesus mudou a história dele. E ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus, olhando para ele, viu um coração quebrantado, olhando para ele, viu sinceridade na petição, olhando para ele, viu arrependimento e o respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus olhou para Saulo, perseguidor da igreja, e Jesus mudou a vida de Saulo. Jesus olhou para mim, mudou a minha vida. Jesus me viu na minha soberba, no meu orgulho, na minha vaidade. E Jesus se compadeceu de mim e me chamou. E o meu coração se quebrantou e eu fui surpreendido por uma grande alegria, a alegria de ser perdoado, a alegria de ser salvo. Jesus olha para você, Jesus te ama. Jesus diz: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Eu vim chamar os cansados e os sobrecarregados. Se você está cansado e sobrecarregado, neste mundo mau, se você reconhece que você é um pecador, Jesus chama você. Quer se assentar à sua mesa? Jesus se assentou com Mateus, com Levi e comeu com ele. Jesus diz hoje para você, meu irmão, minha irmã: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, entrarei na sua casa e cearei com você e você comigo. Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer assentar à sua mesa, Jesus quer ter intimidade com você, a intimidade de comer na mesma mesa. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer ter intimidade com você. Jesus quer te salvar. Mas ele só fará isso se você quiser. Se você permitir. Se você disser, como Dimas disse: não temes a Deus. Dimas disse para Gestas, o outro ladrão: não temes a Deus. Estando em igual sentença, nós na verdade merecemos estar aqui, mas este nada fez. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A primeira pessoa que entrou com Jesus no paraíso era homicida e insurgente, um malfeitor, um ladrão, mas ele aceitou o chamado, ele sentiu o peso, se sentiu debaixo de peso que ele não podia carregar, se sentiu sobrecarregado, reconheceu o pecado. E ali na cruz, essa história, esse evento na história da igreja é tão maravilhoso, que ali na cruz, Jesus, enfraquecido pela tortura, pregado na cruz, desfaleceu tanto, perdeu tantas forças que foi ajudado por Simão Cirineu a carregar a cruz. Ali na cruz, aquele que parecia derrotado ouviu a oração de Dimas, olhou para ele e o salvou. Meu Deus!
Dimas que estava ali aprisionado, talvez na raiva, na amargura, na violência, tinha derramado sangue, tinha feito tanta coisa, se arrependeu, olhou para si mesmo. Eu sou pecador. Senhor, lembra-te de mim. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer entrar na sua casa. Ele só vai fazer isso se você abrir a porta. O Senhor quer comer com você. Ele só vai fazer isso se você o convidar. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar na sua vida. Confesse Jesus como Senhor e Salvador e mude a sua vida e mude a sua história. Esse homem come e bebe com pecadores, Jesus diz. Os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Você está enfermo? Você é um pecador? As boas novas da salvação são para você. Ore comigo. Declare para Jesus agora que você quer, que você precisa, que você é pecador e que você precisa da misericórdia dele. Senhor, neste momento de oração, nós queremos, em primeiro lugar, dar glória ao Pai, que nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. Dar glória ao Filho, que nos amou de tal maneira que morreu em nosso lugar. Dar glórias ao Espírito Santo, que nos instrui, que nos ensina, que testifica a sua palavra no nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há palavras capazes de expressar, Deus, a gratidão e o louvor por tudo que o Senhor fez por nós. Nesse momento de oração, reconhecemos e confessamos, somos pecadores. Perdoa os nossos pecados. Compadece de nós, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões e nos permita entrar na sua presença. Nós queremos abrir a porta da nossa casa, queremos abrir a porta do nosso coração, queremos nos submeter completamente ao Senhor e dizer que nós somos seus. Nós te recebemos e confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Que o Senhor enche o nosso coração de alegria, tire de nossas costas todo o peso, todo o fardo, nos permita encontrar alívio no Senhor, o perdão dos nossos pecados e a sua salvação. Nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, a quem nós confessamos neste momento como nosso Senhor e Salvador, como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. É por ele que te pedimos, também é por ele que agradecemos. Se você concorda com essa oração, meu irmão, minha irmã, cele essa oração dizendo para Deus, amém. É isso mesmo, Senhor. Sou pecador, sou pecadora, é isso mesmo. Me ajuda, me acolha, me receba na sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Recebe a bênção de Deus, o Deus Todo-Poderoso, na sua vida e tenha uma excelente semana.